O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez, pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai. Diziam, pois: o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estais discutindo entre vós, porque eu disse, pouco tempo e já não me vereis, e outra vez, pouco tempo e me vereis? Em verdade eu vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que a palavra do Santo Evangelho perdoe todos os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós nos encontramos hoje para rezarmos já esses momentos tão próximos da Ascensão do Senhor. Nós vamos celebrar a Ascensão do Senhor no domingo e depois, o próximo domingo, já celebramos Pentecostes, a festa do Divino Espírito Santo, e aí sim concluímos todo o ciclo do tempo pascal. Mas veja que interessante os fatos, né? A inquietação que nos é colocada, parece que aquele tempo anterior se faz presente hoje também. Como ficamos inquietos, como o nosso coração se torna inquieto diante das realidades, as realidades que estamos vivendo, que estamos passando. Com os discípulos não era diferente, né? Essas realidades não eram, né, diferentes. Lógico, estavam em momentos diferentes, mas essa ansiedade, essa realidade, essa inquietude, podemos assim dizer, isso perpassa na humanidade de uma forma muito assim acentuada, né? Muito constante. Veja que interessante o texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Aqui nós estamos já adentrando quase não numa dimensão cronológica, mas os textos vão nos ajudar numa catequese para entendermos todo esse mistério de Pentecostes em nossa vida. É preciso ter a ascensão. Então aqui, Jesus Cristo, nós estamos dentro de um cenário, né, dentro de uma realidade, aqui a última ceia, e Jesus dialogando com eles, e falam com os discípulos: um pouco de tempo e não me vereis, um pouco de tempo e me vereis, eu vou para o Pai. Eles ficaram: mas o que está acontecendo? Né? Qual é a realidade que ele está querendo passar para a nossa comunidade? E eles ficavam interrogando um ao outro, a mesma coisa a gente fica interrogando uma realidade, um fato, e dizendo: quando vai passar, o que vai acontecer, como vai ser? Parece que vivemos uma ansiedade, e o próprio Senhor estava apenas apresentando uma ação, e era para viver tempos, né, momentos, um dia após o outro. Aqui ele está falando da paixão, morte dele. Então, esse tempo que eles vão ficar desolados, um tempo e não me vereis, é o tempo da paixão, da agonia, paixão e morte. E começa a dispersar a comunidade pelo medo.
Vocês podem observar que a comunidade se dispersa. Depois, somente lá na cruz vai ficar Maria, a outra Maria, né, Maria Madalena, e vai ficar João, né, o discípulo amado. Então vão ficar eles. E os outros, onde estão? O medo dispersa, o medo faz ir para outros caminhos, né? O medo traz desolação. Então aqui ele vai dizer, olha, vocês vão ficar sem a minha presença, mas não quer dizer que estarão sós. A mesma coisa o Senhor fala com a gente, né? Às vezes na vida parece que nos falta o chão, parece que a gente se encontra sozinho, né? E o Senhor fala, não, você não está sozinho, eu estou com você. Um pouco de tempo me vereis, um pouco de tempo não vai me ver, um pouco de tempo vai me ver novamente. Aqui fala de Jesus ressuscitado, né? Agora, eles não vão ficar mais presos somente nessa realidade de Jesus ressuscitado, porque eu vou para o Pai. Então é uma presença, a presença de Jesus não vai ser mais física, mas uma dimensão espiritual. A realidade da presença de um Deus conosco, aonde? Aonde a gente vai viver essa espiritualidade? Na palavra e na Eucaristia. Me faz lembrar os discípulos de Emaús. Então é uma presença na ausência, né? Essa é a ideia que a gente tem que trazer com a gente. Se a gente olhar um pouquinho os discípulos de Emaús, o que significa, o que dá a entender, melhor dizendo, aquela alegoria, aquela parte, da dimensão da Eucaristia. Escutar a palavra, comungar da palavra, uma vez absorvendo, comungando, né, se saciando da palavra, nós vamos saciar do pão da vida. Se a gente olhar para um pouco mais atrás, os nossos irmãos, os nossos antigos pais se alimentaram com maná do deserto, né? O pão do deserto, né? O pão que o Senhor o deu, o maná. Nós nos alimentamos de Cristo, Eucaristia, vida nova. Então, para que a gente deixar com que o coração se angustie? Né? Às vezes nós damos muito mais, né? Não quer dizer que nós não temos que dar a atenção para o momento, mas às vezes nós damos muito mais atenção ao medo que o momento provoca do que a própria realidade em si. E esquecemos de nos alimentar dessa fonte salvadora que é Cristo, a verdadeira luz. Se os nossos antigos pais foram guiados naquela grande peregrinação pela coluna de luz que iluminava a escuridão do deserto, a coluna de fumaça e fogo que dava a eles o norte, nós seguimos a luz que é Cristo. Por isso, a ação bonita do Sírio Pascal, o Sírio Pascal que representa essa realidade, Cristo que é luz, né? E aqui a gente vai dizer, Eucaristia é também luz. Seu coração não ardia quando ele falava para a gente pela palavra, e quando o reconhecemos no partir do pão. Não podemos esmorecer, a gente tem que levar a vida, tem que correr, tem que anunciar, tem que viver a alegria do Evangelho. Essa é a nossa missão. Nós não podemos ficar estático, parado, com os braços cruzados, não. O Senhor nos quer em movimento, o Senhor nos quer nessa atividade, a atividade do anúncio, a atividade da palavra. Senão a gente tem que explicar direitinho, senão a pessoa pensa que a atividade já vai para a rua, né? Não pode, é ficar nessa presença, viver esse mistério, viver essa ação e ser também você luz para a tua comunidade, luz para a tua casa, a alegria de Deus na onde você está. Essa é a ação que Deus nos convida hoje a celebrar. Aí a gente pega a primeira leitura que já vai dar um complemento de toda essa realidade. Vocês viram que bonita a ação. Ali São Paulo, ele sai de Atenas, vai para Corinto, mais ou menos, vamos dizer naquele tempo, porque o tempo moderno, você gasta 1 hora de Atenas a Corinto, mas naquele tempo ele gastou praticamente que um dia ou dois, caminhando, indo para Corinto, ou pegando um barco, indo para o outro lado, atravessando o canal, enfim, chegou lá e encontrou uma comunidade. Nessa comunidade encontrou, né, Átila e Priscila, que estavam vindo de Roma. Foram expulsos de Roma pelo governador Cláudio, porque o governador colocou na cabeça dele que nenhum judeu podia ficar em Roma mais, né? E o que aconteceu? Mandou todo mundo embora.
e os coitadinhos foram ali para a Grécia, porque estava mais perto, né? Então foram para a Grécia, ali eles tinham a comunidade judaica, dos judeus fora de Jerusalém, chamado diáspora, e ali eles ficaram, tinha uma pequena sinagoga, e eles tinham uma vila. Como Átila era construtor de tenda, e Paulo também por profissão, olha que interessante, Paulo não deixou a profissão para servir a Deus, mas usou também da sua profissão a serviço do reino de Deus. Ficou na casa deles e construiu tendas e vendeu tendas e foi ali e participava dentro da sinagoga e falava da presença de Jesus para aqueles que estavam ali, os judeus, e dentre eles também os mestres da lei, que estavam ali dentro os rabinos, melhor dizendo, na época, que estavam ali participando, os sacerdotes, para aquele tempo. E eles não escutaram São Paulo. Eles caçoaram de São Paulo. Mas São Paulo não perdeu o sentido da fé. Bateu as sandálias, chacoalhou a poeira do manto e falou: olha, não é mais minha culpa, eu não posso assumir uma culpa de quem não quer. É quase que São Paulo dizendo nas entrelinhas, não adianta ensinar quem não quer aprender, né? E às vezes na vida acontece isso, a gente fica querendo ensinar quem não quer aprender, você gasta tempo, né? Mas ele falou: vou ser perseverante, vocês vão observar. São Paulo mostra a missionariedade não só por palavras, mas ele vai dizer que um missionário tem que ser todo ele presença da missão, então presença de Deus. Ele fala assim: olha, não é mais a minha culpa, eu vou aos pagãos, e vai encontrar Tírcio, e depois ali vai batizar toda a casa dele, vai fazer toda aquela alegria, e aquela certeza do evangelho vai fazer com que aquele rabino, sacerdote que estava dentro do templo, se converta. Olha que ação interessante. Abrace a fé. E ali começa o cristianismo a ter muito mais força na comunidade grega, né? Na igreja ali nascente, depois a gente fortalecida e se torna a igreja grega, né? A igreja da Grécia. Então vocês veem como é importante a gente não esmorecer. Às vezes a vida nos faz fugir da situação, às vezes as condições da vida nos traz uma tristeza interior que a gente não sabe nem de onde nasce. Às vezes a gente olha aquele desânimo, e a gente pode cair nesse perigo, meus irmãos, porque ficando esse tempo que nós estamos vivendo, a gente pode criar um desânimo, e o Senhor fala: não, tem alegria, olha os missionários, então seja você também um missionário, não vamos perder a alegria do Evangelho, não vamos deixar de comungar da palavra, de comungar da Eucaristia, agora nessa realidade espiritual, saborear desse mistério, e não vamos deixar de ser anúncio, não vamos deixar de ser portadores de luz. O Senhor nos quer candeeiros, olha que bonito, levar essa luz que é Ele, essa chama que é o Cristo, para incendiar a nossa casa, incendiar a nossa família, né? Senhor, incendeia a tua igreja, incendeia a nossa casa, incendeia todos aqueles. Esse incendiar significa: esteja pleno do Espírito Santo. E é para isso que nós estamos caminhando nesse tempo, para ficarmos cheios do Espírito Santo. Mas para viver tudo isso, é necessário não ficar naquele questionamento anterior. O que significa tal ação? Pouco de tempo, e mais um tempo, e fora de tempo. Não. Viva a alegria do Evangelho. Sinta a presença de Jesus. E tudo será novo em vossa casa. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê essa alegria. Que tu possa sentir dentro de ti essa alegria de anunciar. Essa alegria de levar Jesus ao outro. De ser Jesus para o outro. Essa é a ação bonita, de ser luz, de ser esperança, e juntos, unidos, nesta única luz que é o Senhor, que é palavra e Eucaristia, ser também uma única e grande prece para a salvação de toda a humanidade. Que possamos sempre pedir o auxílio de Nossa Senhora, né? Ela que foi a graça, né? A portadora da verdadeira luz, que é o Cristo, e foi luz para Isabel, né? Indo até Isabel, mostrando o serviço, mas ao mesmo tempo revelando o Cristo a Isabel, a sua prima, e sendo para ela alegria, né? A ação e a missão na atividade. Que Nossa Senhora
possa interceder por nós também nesse tempo difícil e que possamos fazer acontecer a luz. Jesus em meio a nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos